Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Iniciaremos agora o último tópico de nosso curso, definindo polinômios, bem como operações envolvendo tais elementos. Considere para isso n um número natural qualquer e um conjunto de números complexos an, an-1, an-2, até a2, a1, a0. Temos então que uma expressão polinomial é uma expressão da forma an vezes x elevado a n, mais an-1 vezes x elevado a n-1, mais an-2 vezes x elevado a n-2, mais etc., até a2 elevado a x ao quadrado, mais a1 vezes x elevado a primeira, mais a zero. O grau dessa expressão é como o maior expoente de x com coeficiente não nulo. Desta maneira, se an é diferente de zero, tal expressão polinomial tem grau igual a n. Por exemplo, 5 vezes x mais 3 é uma expressão polinomial de grau 1 com coeficientes a1 igual a 5, a 0 igual a 3. X ao quadrado mais 1 menos 3i, que multiplica x mais 4, é uma expressão polinomial de grau 2 com coeficientes a2 igual a 1, a1 igual a 1 menos 3i e a 0 igual a 4. Já a expressão 3 vezes x ao cubo mais i também é uma expressão polinomial de grau 3 com coeficientes a3 igual a 3, a2 igual a 0, a1 igual a 0 e a 0 igual a i. Entretanto, uma expressão da forma 2 que multiplica x elevado a menos 2 mais 3x mais 11 não define propriamente uma expressão polinomial, pois temos um termo com expoente negativo, x elevado a menos 2. Da mesma forma, uma expressão como x elevado a 3 quartos mais 7 vezes x menos 8 também não define uma expressão polinomial, pois temos um expoente fracionário. Podemos agora definir uma função polinomial. Tal função tem como domínio o conjunto dos números complexos e como contradomínio também o conjunto dos números complexos. Tal função é definida pela expressão f de x é an vezes x elevado a n mais an-1 vezes x elevado a n-1, etc., até a2 vezes x ao quadrado mais a1 vezes x mais a zero. Por exemplo, a expressão f de x igual a 3x menos 2i define uma função polinomial de primeiro grau. A expressão g de x igual a i que multiplica x ao quadrado mais 7x mais 1 menos i também define uma função polinomial de segundo grau. Já a expressão h de x igual a 4x à quarta menos 5i vezes x ao quadrado mais 2 menos 7i define uma função polinomial de quarto grau. Devemos observar que a cada função polinomial está associado um único polinômio, e vice-versa. A cada polinômio está associada uma única função polinomial. Assim, podemos nos referir a funções polinomiais ou indistintamente a polinômios sem qualquer confusão. Por exemplo, p de x igual a menos 5 é um polinômio de grau zero, ou um polinômio constante. P de x igual a 1 menos 5x é um polinômio de grau 1, enquanto que p de x igual a x² menos 5x menos 6, um polinômio de grau 2. Dado um polinômio qualquer de grau n, se esse polinômio for tal que todos os seus coeficientes são nulos, dizemos que temos um polinômio identicamente nulo. Tal polinômio será útil quando definirmos algumas operações envolvendo polinômios. Novamente, podemos considerar um polinômio p de x de grau n. Além disso, alfa é um número real qualquer no domínio dessa função polinomial ou desse polinômio. Ao substituirmos o valor de alfa na respectiva variável x, encontramos que p de alfa é o valor numérico desse polinômio para x igual a alfa, um número complexo qualquer. Dessa maneira, se considerarmos o polinômio de grau 2, x ao quadrado menos 3x mais 4 e x igual a i, vemos que para x igual a i, o polinômio assume o seguinte valor, i ao quadrado menos 3 vezes i mais 4, que resulta em 3 menos 3i. Esse é o valor numérico do polinômio p de x quando x for igual a i. Se considerarmos o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3i vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais i, por sua vez, se atribuirmos a x o valor 2, encontramos que o polinômio p para x igual a 2 assume o valor 2 menos 11 vezes i. Dado um polinômio p de x qualquer de grau n, se substituirmos a variável x por 1, teremos que
o valor numérico do polinômio p quando x for igual a 1 é exatamente igual à soma dos coeficientes de tal polinômio, ou seja, p de 1 é igual a n mais a n menos 1 mais etc. a 2 mais a 1 mais a 0. Por outro lado, para tal polinômio, se substituirmos x por zero, veremos que p de 0 é igual a 0, ou seja, o valor numérico de tal polinômio quando x for igual a 0 é igual ao termo independente do mesmo a 0. Tais observações se tornarão relevantes quando analisarmos as raízes de um polinômio. Considere agora um polinômio como esse. P de x é igual a 1 menos m² vezes x² mais m mais 1 vezes x mais 3, onde m é um número real qualquer chamado de parâmetro. Determinaremos no que se segue o grau desse polinômio em função do parâmetro m. Para tanto, vamos determinar os valores que anulam tais coeficientes. O primeiro deles, 1 menos m² igual a 0, resulta em m igual a mais ou menos 1. O segundo deles, m mais 1 igual a 0, resulta em m igual a menos 1. Vamos substituir agora tais valores de m no polinômio dado e analisar o grau do mesmo. Assim, se m for igual a 1, veremos que o polinômio p de x reduz ao polinômio de grau 0 ou polinômio constante p de x igual a 3. Assim, resumidamente, se m for igual a menos 1, o grau desse polinômio é 0. Se m for igual a 1, obtemos como resultado final o polinômio p de x igual a 2x mais 3, ou seja, um polinômio de grau 1. Logo, m igual a 1 produz um polinômio de grau 1. Para qualquer outro valor numérico de m diferente de 1 ou de menos 1, o polinômio terá grau 2, pois todos os seus coeficientes serão diferentes de 0. Finalmente, considere dois polinômios p de x e q de x. Queremos determinar em que condições tais polinômios são idênticos. Para isso, consideraremos α um número real qualquer e calcularemos o valor numérico tanto de p de x como q de x para x igual a α. Poderemos então dizer que o polinômio p de x é igual ao polinômio q de x se somente se o valor numérico de p e o valor numérico de q forem ambos iguais, qualquer que seja o valor de α um número real. De maneira prática, podemos escrever que, dado o polinômio p de x de grau n e o polinômio q de x também de grau n, esses polinômios, pela definição, são iguais se e somente se os valores numéricos de ambos são iguais para qualquer valor de α um número complexo. Isto implicará que seus coeficientes correspondentes devem ser iguais, ou seja, an deve ser igual a bn, an-1 deve ser igual a bn-1, etc., até a2 igual a b2, a1 igual a b1 e a0 igual a b0. Também notamos que, para dois polinômios serem iguais, os graus devem ser iguais. Caso contrário, esses polinômios serão distintos. Vejamos o seguinte exemplo. P de x é o polinômio dado por ax² mais 5x² mais d vezes x menos b. Já o polinômio q de x tem expressão dada por 2x² mais b menos 3 que multiplica x ao cubo mais 2c menos 1 que multiplica x² mais x mais e. Queremos determinar em que condições o polinômio p de x é igual ao polinômio q de x. Para tanto, vamos analisar os coeficientes correspondentes de tais polinômios. Assim, o coeficiente de x² no polinômio p é igual a a, enquanto que no polinômio q é igual a 2, de onde segue que temos a condição a igual a 2. O polinômio p não tem termo de grau 3, logo seu coeficiente correspondente é 0. Já o polinômio q tem como coeficiente do termo cúbico b menos 3. Logo, temos a condição 0 igual a b menos 3, de onde segue que b é igual a 3. O termo quadrático do polinômio p tem coeficiente 5, enquanto que o polinômio q tem coeficiente 2c menos 1 para o termo quadrático. Logo, 5 é igual a 2c menos 1, que produz c igual a 3. O termo em x no polinômio p tem coeficiente d, enquanto que o termo em x no polinômio q tem coeficiente igual a 1. Assim, segue que d é igual a 1. E, finalmente, o termo independente do polinômio p é menos b, enquanto que o termo independente do polinômio q é igual a e. Assim, encontramos que e é igual a menos 3. Logo, para que tais polinômios sejam idênticos ou iguais, a deve ser igual a 2, b deve ser igual a 3, c deve ser igual a 3, d deve ser igual a 1 e e deve ser igual a menos 3. E assim encerramos esse primeiro encontro sobre polinômios.
Definimos propriamente um polinômio e fizemos algumas observações sobre características de tais elementos. Nos próximos encontros, definiremos algumas operações envolvendo polinômios. Soma, subtração, multiplicação e, particularmente, vamos nos deter na divisão de polinômios. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.